depois de assistir cenas tão lindas como as que acabamos, a gente até fica triste que ainda estamos aqui. Não é assim? A senhora White teve uma visão onde ela viu o céu, outros planetas onde tem pecado, e ela quis ficar lá. E o anjo disse para ela, deves voltar porque ainda tens uma missão lá na terra. E tristemente, na visão, ela voltou a esta terra. Nós poderíamos terminar agora e ir embora para casa. Mas tem um assunto que eu preciso falar ainda. Este assunto eu não ouvi ninguém falando diretamente sobre ele. E de uns anos para cá, me chamou a atenção. A Bíblia diz que nos últimos tempos, a humanidade vai adorar o dragão, a besta e a imagem. Não é assim? Nós somos especialistas em tentar identificar o que é adoração à besta e à imagem. Essa palavra besta não é bem traduzida em português, porque no original simplesmente quer dizer um animal. E a palavra besta em português tem um sentido pejorativo. João viu um animal, zoé, é a palavra no grego, de onde vem o zoológico, zoologia. E a Bíblia fala, o ano passado, quando eu falei aqui, mencionei a última controvérsia teológica. Adoração ao dragão, besta e imagem. Como dizia, nós somos especialistas nos dois primeiros. Mas a adoração ao dragão, eu não me lembro de ter ouvido algum sermão sobre esse assunto. E como o dragão está sendo adorado em múltiplas maneiras por este mundo afora, e inclusive dentro da nossa igreja, e a gente parece que não se apercebe, então eu julgo de suma importância falar sobre o assunto. Mas eu preciso da cooperação de vocês. Espero que ninguém fique ofendido, porque o meu objetivo não é magoar ninguém, nem xingar. É advertir. E eu quero fazer uma votação aqui. Vocês querem que eu seja bem franco, aberto, autêntico, apresentando a verdade como ela é, ou querem que eu faça um pouco mais suave? Então, vou fazer uma votação aqui. Quantos querem que eu apresente o assunto de maneira mais suave, sem entrar muito a fundo? Quantos querem? Ok. Então, está votado. Segundo ponto. Quantos vão ficar brabos comigo, irritados, magoados, se eu falar abertamente? Quantos vão ficar bravos comigo? Então estamos acertados, pacificamente, ok? Adoração ao dragão. Nós vamos ler algumas passagens da Bíblia. E vocês já vão pensando sobre isso, porque vai chegar na casa de vocês hoje à noite, e em muitos aqui individualmente. Comecemos com Gênesis capítulo 3, e os versículos 1 a 4. A adoração ao dragão envolve o desenvolvimento do espiritualismo, que é mais abrangente do que simplesmente espiritismo. 3, 1 a 4. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E baseado nesta mentira, nesta primeira mentira, abertamente contrário ao que Deus havia dito, se desenvolveu o espiritualismo que está espalhado por toda parte hoje. Muito bem, vamos para outro texto. Levítico 19. Levítico capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes,
nem para os adivinhos, não os procureis para ser descontaminados por eles, eu sou o Senhor vosso Deus. A diferença entre Deus, como Deus de seu povo, e os necromantes e adivinhos. O que é um necromante? Alguém que consulta os mortos. Necros, no grego, de onde vem necrotério em português. Uma prática bem antiga, baseada naquela primeira mentira. Certamente não morrereis. Deuteronômio capítulo 32, verso 17. Deuteronômio 32, verso 17. Dentro do povo de Israel, o povo de Deus, o que acontecia? E aqui neste cântico de Moisés, ele diz assim: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeteram seus pais. Isaías 8:19. Agora nós estamos cerca de 750 anos antes de Cristo. Isaías 8:19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Hoje em dia existe muito de ocultismo por aí e de consulta aos mortos. Vamos adiante, Mateus 24, verso 24. Estamos lendo alguns textos sobre o assunto, num desenrolar histórico, desde lá o Jardim do Éden. Tempo de Jesus agora, Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E nós já vimos aqui durante a semana, que como ato culminante de engano, Satanás personificará Cristo, e a senhora White diz que a humanidade vai exaltá-lo e adorá-lo como Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versos 20 e 21. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 20 e 21. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Nós voltaremos a esse texto. Não existe parceria entre a adoração a Deus e aos demônios. Deus e Satanás não trabalham em parceria. Estão diametralmente opostos em seus interesses. Deus querendo salvar e o diabo querendo destruir e matar, por todas as formas possíveis. E o espiritualismo é algo que existe hoje como sua obra mestra. Mais um texto, Apocalipse 16, versos 13 e 14. Aliás, tem dois textos, mas eu vou ler esse aqui primeiro. 16, 13 e 14. Em referência à sexta praga, que é o Armagedon, cuja preparação já está em andamento, diz aqui: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vê se vocês agora me ajudam aqui a estabelecer alguma coisinha. Se nós temos aqui a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, porque esta batalha é a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Porque a humanidade está em pungente revolta contra o governo do céu. E Deus tem tolerado. Mas vai chegar o dia em que Ele diz, chega. E como está na 7ª praga, que nós mencionamos aqui sábado passado, está feito. Agora é a batalha de Deus. Ele vem acertar quantos com a humanidade? Vocês querem medir forças comigo? Vocês têm Satanás e os demônios como vossos chefes? Então agora chegou a hora. Chega de rebelião no universo e no planeta Terra. E agora vejam, para que haja uma guerra tem que ter pelo menos 2 partidos, não é assim?
Pelo menos. E aqui nós temos um partido. Quem forma este partido? Preste atenção. O dragão, a besta e o falso profeta. O falso profeta, neste capítulo, é uma referência à imagem, no capítulo 13. Os três grandes poderes do mundo, representados pelo espiritualismo e paganismo, o catolicismo e o protestantismo. Mais os reis da terra, que nós lemos aqui. Mais os demônios. Esses formam um partido. Qual é o outro partido? Veja aí o verso seguinte, 15, capítulo 16. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para não andar nu e não se veja sua vergonha. Quem são estes aqui que estão vestidos com as vestes da justiça de Cristo e que estão em pé nesta ocasião do desfecho do Armagedom? Quem são? Toda semana, todos os dias eu estou falando. Os 144 mil. Não é assim? Dá para ver aqui? Se toda a humanidade estará reunida, o dragão, a besta, a imagem, os reis da terra, os demônios, quem é que sobra? E só uma batalha do Deus Todo-Poderoso é que pode ganhar essa batalha, porque quem são os 144 mil contra o resto do mundo e os demônios? Por isso, a gente tem que estar do lado de Deus. Isso começa aqui e agora. Não é assim? Pois bem, mais um texto. Apocalipse 13, verso 4. Falando aqui dos últimos tempos, diz assim: e adoraram o dragão, porque deu essa autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Nesta noite nós estamos focalizando a adoração ao dragão. Desde aquela primeira mentira, lá no Jardim do Éden. O espiritualismo vem conquistando adeptos, a necromancia, consulta aos mortos e todo tipo de fenômenos sobrenaturais que não vêm de Deus. E se não vem de Deus, já sabemos qual é a fonte. Não é assim? Muito bem. Nós temos o espiritualismo pagão. As filosofias, não digo filosofias, mas também não dá para chamar de religião, mas em todo caso vamos chamar de religião. Dentro do paganismo, todos eles cultuam os mortos. E na maioria deles, eles tocam tambores para chamar os espíritos. E aquela batida contínua é uma maneira que se usa ainda hoje na sociedade moderna, nossa, civilizada, não só em tribos indígenas lá do sul do Pacífico, por exemplo, e outros lugares. Existe o espiritualismo pagão, existe o espiritualismo cristão. Todas as religiões e denominações que acreditam na imortalidade da alma, isso é espiritualismo. Vem lá do Jardim do Éden. Certamente não morrereis. Quando morre, na realidade, não morre. Quer dizer, morre uma parte, não morre tudo. Mas o ser humano não é uma dicotomia, ele é uma unidade indivisível. E a Bíblia diz em Ezequiel 18, verso 4, a alma que pecar, essa morrerá. E não vou entrar em detalhe de alma e espírito hoje à noite. Existe o espiritualismo das artes marciais. Especialmente Kung Fu e Karatê. Quem conhece um pouquinho sobre essas artes, o fundo é tremendamente espiritualista. Com pensamentos de superpoderes. Existe o espiritualismo das medicinas alternativas. Iridologia, por exemplo, e outras medicinas alternativas. A dieta macrobiótica, a parte de alimentação vegetariana é boa. Agora, a filosofia que tem por trás, que tem que ver com o equilíbrio de energia. E todas essas medicinas alternativas que vêm lá do Oriente, tem que ver com o equilíbrio de energia, do bem e do mal. Estando em equilíbrio, o corpo tem saúde.
Estando em desequilíbrio, fica doente. E aí tem as duas forças, Yin e Yang, que vocês já ouviram falar por aí. E como todas essas medicinas alternativas usam um regime alimentar razoavelmente vegetariano, nem sempre bem equilibrado, mas razoavelmente vegetariano, então, qualquer doença que alguém tenha, ao mudar a dieta e tentar seguir a dieta original lá do Jardim do Éden, vai melhorar 50%, 80% de qualquer doença. E atribuem mais à filosofia do que à alimentação em si. As medicinas alternativas. Não vou falar hoje sobre iridologia, porque tem muita outra coisa para dizer aqui. E é uma das medicinas alternativas que é usada em alguns círculos nossos. No Brasil, eu já tive alguns problemas com esse pessoal. Mas, se vocês querem saber o que é, em que consiste, tem material sobre isso aí. Existe o espiritismo propriamente dito, em suas múltiplas formas. E, além disso, existe a Igreja de Satanás diretamente, que foi fundada por LaVey na década de 50, aqui na América. E lá na Flórida tem o QG, onde preparam sacerdotes e sacerdotisas de Satanás. E certa vez, quando eu estava com meu filho, morava aqui, e a minha esposa, nós estávamos na Flórida e fomos a uma academia nossa lá. Academia, não academia de ginástica, academia de escola secundária. Nós fomos a uma escola nossa lá na Flórida, próxima a Orlando, e uma senhora que tinha sido sacerdotisa de Satanás fez uma palestra ali, indicando as coisas horrorosas que acontecem dentro do satanismo, e mais do que a gente já leu a respeito. E na igreja de Satanás, tudo é preto. E o sacerdote também se veste de preto e usa uma caveira de carneiro ou de boi. Quando alguém morre, traz o caixão para a igreja deles, se é que dá para chamar de igreja, e encomenda a alma ao diabo. No Brasil, nas cidades de Recife e Vitória, estão as principais igrejas de Satanás. E esses tempos apareceu uma reportagem lá no Brasil sobre as coisas horrorosas, objetos que eles têm lá para adoração e o tipo de culto que fazem lá, coisas horrorosas, quase inacreditáveis. Entre as formas de espiritualismo, existe também a leitura da mão, existe cartas, tarô, clarividência. Vocês já ouviram falar em clarividência? Clarividência é ver claro. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo, portanto, deve ser autêntica. Na segunda campanha que estávamos realizando na Ucrânia, um auditório para 1.100 pessoas, estava sempre quase lotado, e mais 300 crianças com a minha esposa. Vinha uma senhora, todas as noites assistir a campanha, e me disseram que ela era clarividente. Tem uma clarividente assistindo sua campanha. Eu digo, está bem, deixa que assista. E certa noite, lá pela metade da campanha, enquanto eu cumprimentava o povo à saída, ela disse, eu gostaria de falar com o senhor. Eu disse, pois não, espera um momentinho, deixa eu terminar de cumprimentar o povo e eu lhe dou atenção. E daí, junto com a minha tradutora, lá a gente falava em inglês, eu tinha a tradutora, traduzir para o ucraniano, e essa senhora, então, disse assim, eu sou clarividente. Eu tenho a capacidade de penetrar na mente das pessoas e descobrir o que elas são. Eu sei tudo a respeito da pessoa. E ontem à noite eu penetrei na mente da sua tradutora. E a minha tradutora se arrepiava. E daí eu vi que hoje ela não poderia estar traduzindo porque ela estava com um pouco de afecção na garganta, mas ela estava traduzindo hoje, então ela ficou meio balanceada com a visão dela, né? Viu que a tradutora não ia poder, mas ela estava ali. E daí agora, escute o que ela disse, não tem nenhuma pretensão da minha parte, em absoluto, porque eu dependo totalmente de Deus. E quanto ao senhor, todas as noites, enquanto o senhor fala, eu tento penetrar na sua mente, mas eu não consigo, porque o senhor tem ao redor do senhor uma luz muito forte, e eu não consigo penetrar nessa luz. O senhor tem uma energia superior à minha. Bem assim ela falou. O senhor tem uma energia superior à minha.
E Deus disse, a senhora sabe por que a senhora não consegue penetrar na minha mente? Porque na realidade a senhora não consegue penetrar na mente de ninguém. Deus não deu essa habilidade ao ser humano de penetrar na mente do outro e descobrir o que tem lá. A senhora diz que eu tenho uma energia, uma capacidade superior à sua. E eu, com toda essa energia e capacidade que a senhora diz que é superior à sua, eu não tenho capacidade de entrar na mente de ninguém e, por conseguinte, muito menos a senhora com uma capacidade inferior. Não é óbvio? Mas eu vou visitar a senhora em casa e ainda disse para ela, e se não vem de Deus essa suposta habilidade que a senhora diz possuir, ela vem de Satanás, do diabo, como nós estamos aprendendo aqui nas conferências. E a senhora tenha muito cuidado com isso, mas eu vou visitar a senhora em casa e a gente conversa mais de perto. Mas agora vamos chegar mais perto para nós aqui. Onde existe o espiritualismo hoje? Na maioria dos lares adventistas, dentro de uma caixa chamada televisão. Começando com os desenhos animados. Há milhares de programas de desenhos animados. E se uma criança ou adolescente quiser passar 24 horas por dia, semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, sempre terá programa novo para assistir. Eu tenho um artigo aqui da revista Seleções, não é da Sra. White, e nem da Bíblia, e nem da cabeça de nenhum pastor adventista. Da revista Seleções, se liga nessa, está escrito aqui. Este é um artigo que fala sobre os desenhos animados, de um modo geral, e menciona alguns aqui, como Beyblade, Dragon Z, ou Dragon Z, as Meninas Superpoderosas, Bob Esponja, Músculo Total, Pokémon, etc. E então diz aqui que os desenhos animados, eles apresentam a eterna luta entre o bem e o mal. E por vezes não se sabe quem é o bem, quem é o mal. E as crianças ficam vidradas disso aí. E certas mensagens que apresentam que os adultos não percebem, mas as crianças percebem. E você já deve ter ouvido alguma coisa sobre isso. Ao apresentar aqui, diz aqui o artigo, os desenhos animados estão cheios de dragões, demônios, monstros e feiticeiros. Qual é o desenho animado que as nossas crianças assistem que não tem um ou os quatro? Vocês percebem onde é que está o espiritualismo? Vocês percebem por que o comportamento das crianças hoje é como é? Quando viajo por aqui e por ali, e que ou a minha esposa ou eu contamos a história das crianças, a gente percebe algumas crianças que ficam quietas, e tem umas outras que parece que tem pulga pelo corpo todo. Simplesmente não consegue ficar quieta. Eu já sei. Entre outras causas, o desenho animado contribui fortemente porque irrita o cérebro. É uma coisa demoníaca. Há outras causas, não é? Lá no colégio em Taquara, o ano atrasado, havia 2 meninos gêmeos. Eles eram vidrados na internet e jogos eletrônicos. E os jogos eletrônicos acompanham mais ou menos os desenhos animados. E estão cheios de monstros e demônios e heróis e super-heróis e etc. Né? E o objetivo principal é matar, 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 matar. E o diabo diz, certamente não morrereis. Então, disseram, não morre mesmo. Mas esses dois, um deles simplesmente não conseguia ficar quieto. E cheio de trejeitos. Uma hora com o ombro assim, outra hora com a cara assim. Não conseguia ficar quieto um segundo. O ano passado, eu almoçava no refeitório, e daí
um menino veio sentar comigo, a mesa onde estava, um menino de uns 11 anos, aluno do internato, lá de Minas Gerais. E eu moro lá em Taquara, no Rio Grande. Ele veio e sentou à frente, eu cumprimentei, perguntei de onde é que ele era, ele não me olhava. Ele simplesmente, quando ia comendo, assim, olhando para cá, olhando para lá, conversando comigo, de repente levantou, foi lá não sei aonde, daqui a pouco voltou. Eu perguntei para ele, meu filho, você assiste desenho animado? E ele disse, não, desenho animado não, mas eu passo muito tempo com jogos eletrônicos. Agora, pasmem o que diz aqui. Os personagens dos desenhos animados, artigo das seleções, os personagens dos desenhos animados nunca morrem, eles se transformam. O que é isso? Certamente não morrereis. Vocês estão vendo onde é que está o espiritismo? O espiritualismo? Aparece lá um herói com uma vestimenta à prova de qualquer raio, não é? E uma arma super poderosa e dá um tiro no outro lá que está lá super protegido. Psh! O outro lá some e aparece aqui mais forte ainda. Espiritualismo. Vocês veem onde é que nós estamos? Nos nossos lares, no lar adventista. Eu fico simplesmente apavorado. Eu nasci num lar adventista. Eu fico apavorado. Até que ponto nós chegamos? Agora vocês entendem, depois de eu ler essas passagens da Bíblia, e ler esse texto aqui, onde a Bíblia diz que nos últimos tempos, toda a humanidade vai adorar o dragão, a besta e a imagem. Olha o que nós temos, até dentro da nossa igreja. Qual é o lar que não tem desenho animado da televisão? Só me diga. Pode ser que exista algum aqui nessa noite, mas é muito raro. Muito, muito raro. Estão percebendo? O inimigo conseguiu sorrateiramente penetrar nos lares adventistas. E aí entra outras partes da vida cristã, desde vestuário, conversação, alimentação, comportamento, uma porção de coisas. Mas hoje estamos focalizando a questão do espiritualismo. Deus disse para o povo de Israel, não vos volteis para necromantes e adivinhos, nada dessas coisas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quem é o nosso Deus lá em casa? Estão percebendo? Quem é? A quem que nós adoramos? A quem que as nossas crianças adoram? E o pior de tudo, que na maior parte dos lares adventistas tem tudo isto, e não tem a liçãozinha das crianças, não tem o nosso amiguinho, não tem o culto para as crianças, a historinha da Bíblia de noite antes de dormir. O que nós esperamos da nossa meninada? Vocês entendem? Nós queremos que os nossos filhos vão para o céu. E qual é a educação que nós estamos dando para eles? E o próprio exemplo, começando conosco, ao estudar a Bíblia e orar e etc. Este é um aspecto que está diretamente relacionado conosco e nos lares adventistas. O outro aspecto que eu quero destacar, mais uma coisinha de curiosidade para vocês. Aqui no artigo diz que no século passado, não sei se lá pela década de 50 ou 60, foi feita uma pesquisa no Brasil para ver quanto tempo um adolescente conseguia ficar concentrado em um mesmo assunto, sem a mente cansar e começar a divagar. E chegaram à conclusão de que o tempo médio de concentração é 45 a 50 minutos. E por isso se convencionaram os períodos escolares em 45 ou 50 minutos. No início deste século, portanto, poucos anos atrás, fizeram nova pesquisa para ver quanto tempo um adolescente conseguia ficar concentrado em uma mesma matéria sem cansar a mente e começar a devagar. E baixou de 45 a 50, sabe para quanto? Vocês não adivinham? Vocês não adivinham? 6 minutos. Qual é a razão? Tem que ter uma razão. Eles ficaram menos inteligentes? O que aconteceu? O que acontece é que cada bloco dos desenhos animados dura 6 minutos. E a mente infantil está condicionada a 6 minutos.
aí troca, aí vem propaganda, troca de cena, ou então continua alguma outra coisa, só 6 minutos. A minha esposa tem tido bastante sucesso, me permitam falar aqui sem jactância, tem tido bastante sucesso em evangelismo infantil. E tem igrejas que ela vai que as crianças são tremendo. E a minha esposa usa a tática e a técnica de 6 minutos. Ela apresenta uma historinha, 6 minutos. Mais 6 minutos, outra coisa. Mais 6 minutos, e assim passa ali 30, 40 minutos enquanto vocês estão aqui. E se não for assim, as crianças não ficam quietas. Já pensaram onde é que nós estamos? O outro tipo de espiritualismo está dentro da música. Vocês lembram dos Beatles, na Inglaterra? Queriam reformar a sociedade, uma sociedade que exigia deles, jovens, uma moral que eles, adultos, não tinham. E então, em protesto, deixaram crescer o cabelo, a barba, e inventaram uma música distorcida de música. Depois logo veio a versão americana dos hippies. E junto com isto, uma música intitulada Rock and Roll. E você já tem ouvido dessobejo sobre a música rock and roll. Na música rock and roll, qual é o instrumento que predomina? E variantes dentro dela. Qual é o instrumento que predomina? É o teclado? É o órgão? É o violão? Qual é o instrumento? Vocês nunca ouviram música rock? Já? E não sabem qual é o instrumento que predomina? Bateria. Bateria. E o beat. O beat se usa dentro do paganismo para quê? Para chamar o demônio. E aqui na América se desenvolveu uma música chamada gospel music. Quem sabe uma mistura de jazz e rock. Mas na base, o gospel music é o seguinte. O acompanhamento que tem que ver com dança e um ritmo que incita à sensualidade, à rebeldia, ao suicídio, junto com a letra, muitas vezes. E esse tipo de música entrou no mundo cristão, aqui da América, com o nome de gospel music, onde tem o ritmo mundano e uma letra sacra que fala em Jesus, ou algo parecido. Com isto, se tentou uma parceria entre adoração a Deus e uma adoração falsa. E entrou no meio adventista. E, decorrente disso, nós temos os playbacks hoje. E se vocês querem saber, não precisa entender muito de música, toda música onde predominar o ritmo e a bateria é uma distorção musical. Porque a música tem uma melodia, harmonia e ritmo. Na maioria dos playbacks de hoje, o que nós temos? 90% de ritmo, às vezes um pouco de harmonia, e a melodia, a gente tem que fazer muita força para, às vezes, para distinguir a melodia. Se vocês querem saber, lá no Brasil eu estava em um CELS nosso, um ABC daqui, e estava tocando uma música, e era bem badalada, CELS adventista. E eu falei com o gerente, e essa música aí? Cuidado que é capaz de que quer escutar essa música e ir para o fogo e você junto. Porque é você que está promovendo, ele é meu amigo. Você que está promovendo. E daí ele deu uma risada e disse, sabe o que aconteceu esses dias? Uma senhora da igreja batista veio aqui e comprou exatamente esse CD e levou para casa. Dali uns 3 dias ela voltou e disse que queria outro.
Queria outro porque a filha dela, que era jovem, passava o dia inteiro dançando aquela música, quer dizer, aquele hino. O dia inteiro dançando aquele hino, e ela, mãe, não podia mais escutar o resto da fita, o resto do CD. Professora Maria do Carmo, agora ela está aposentada, mas não há muito tempo, ela era diretora da Faculdade de Música da Universidade do Recife. E ela tomou 3 playbacks de 3 conjuntos famosos no Brasil. E levou para 3 professores de bateria, para que escutasse e dissesse os playbacks, que tipo de música era. Os professores não adventistas. A professora Maria do Carmo é adventista. Eles escutaram esses 3 playbacks de 3 conjuntos famosos lá no Brasil, e depois deram o veredito. Todas essas músicas são música rock. E eu tenho falado com ex-roqueiros lá no Brasil que se converteram, e vários deles eles me dizem assim: pois é, eu não sei. A música que eu tinha lá fora no mundo é a que temos hoje na igreja. Eu não entendo isso. Ele aceitou a doutrina, o sábado, uma porção de coisas corretas, mas a música era a mesma mundana que ele tinha lá. Então nós temos o espiritualismo dentro de uma parceria, uma tentativa de parceria. Uma letra que fala em Jesus e uma música que leva para o outro lado. E isso penetrou na nossa igreja, e junto com os desenhos animados e mais os filmes da TV. O que tem hoje de filmes, novelas e dramas e apresentações com demônios e monstros e satanismo, não tem no mapa. E se a gente participa disso, não importa a idade, a quem é que nós estamos adorando? O que Deus disse? Eu sou o Senhor vosso Deus. E mais uma coisinha. No filme, ou vídeo, coisa parecida, da Cinderela, que é tão popular, aparece um gato. Você sabe o nome do gato? Lúcifer. E quando a Cinderela diz: vem cá, meu amado Lúcifer, quem vocês acham que entra na casa se já não está? Lá no Brasil tem um programa de um tal de Chaves. Vocês já ouviram falar o programa do Chaves? Lá no Brasil, pelo menos, é muito popular. E no programa do Chaves tem um cachorro. E o nome do cachorro é Satanás. Vocês veem até onde que vai? É muito pouco do que se apresenta na TV e dos filmes que os jovens alugam para ver sábado à noite. É muito pouco que se aproveita. E o gosto está tão desvirtuado que se convidar uma juventude para assistir um filme sobre a natureza no sábado à noite, eu não quero saber disso. Ou um filme sobre música clássica, isso é boring. É maçante escutar música clássica. O gosto está totalmente pervertido. Qual é aquela estatística que você me falou hoje sobre a leitura da Bíblia? Que quando está na internet, um homem que morrer com 77 anos, ele assistiu, como é que é? 9 anos. Viu? 9 anos de televisão e oração 7 meses. Nem 10%. E as nossas crianças, que assistem 3, 4 ou 5 horas por dia desses programas nocivos. Então, meus irmãos, compare o que nós estamos apresentando cada noite aqui e com aquelas cenas bonitas que nós vimos aqui do vídeo sobre a volta de Jesus e a nova terra e o final e glorioso triunfo e o que nos espera. Compare com a sofisticação da vida que temos hoje aqui,
e a adoração aos demônios que acontece na maioria dos lares, inclusive adventistas. Vocês percebem? Então, meus queridos irmãos e amigos, e jovens, e pais, nós temos que dar uma reviravolta na nossa vida. Se nós queremos participar da vida futura, onde tudo é bonito e perfeito, e eu sei que nós queremos, não é assim? Nós temos que nos conscientizar e sair dessa nossa rotina tremenda que tem aqui, neste enredo em que a gente está, e só existe uma maneira: desligar a televisão nesses tipos de programas, substituir por programas bons para as nossas crianças. Se vocês querem saber mais, inclusive os filmes bíblicos, vocês olhem os caracteres dos filmes bíblicos, se não imitam os caracteres da TV. A minha esposa procurou vários conjuntos de histórias bíblicas infantis no Brasil, até que achou esse que nós trouxemos aí uns 5 joguinhos, alguns de vocês adquiriram, onde as caricaturas não são distorcidas ou imitando. E agora, na semana passada, eu estive no ABC, lá em White Oak, por lá, não é? Tem um ABC por ali, pertinho da Conferência Geral. E ali tem um DVD com heróis bíblicos. E aparece na capa do DVD o herói bíblico, vamos dizer Davi, eu não lembro qual é o que está ali, com a farda do Batman. Já viu uma coisa dessas? Toda aquela indumentária do Batman. Meus irmãos, eu fico apavorado. Nossa igreja está perdida. Vocês sabiam disso? Às vezes, eu sou tentado a pensar que os 144 mil são literais. Amanhã nós vamos tratar sobre isso. Não estou dizendo que é literal, não sei onde é dizendo que eu disse que é literal. Não é? Mas o jeito que está o nosso mundo, a nossa casa, o nosso lar, faço análise. Faço análise. Nós somos adoradores de Deus, vocês são o meu povo. Não quero que se misture com essas coisas. Não existe parceria entre Deus e os demônios, o apóstolo Paulo diz. É Paulo, em Coríntios. Não existe. Então, meus irmãos, com todo amor e carinho, eu peço que cada um de nós aqui faça uma revisão na sua vida e na sua casa, como é que andam as coisas por lá, e tratemos de acertar a nossa vida para poder estar nesse lugar bonito, que vimos aí na cena 7. Se não, estaremos na cena 6. Vocês lembram da cena 6? Eu não quero nem pensar. Nós temos que ir para a cena 7. E que Deus nos ajude, nos dê a sua graça, para a gente tomar uma posição. Semana de oração vem, então parece que cresce um pouquinho, depois volta tudo e estaca zero. É assim que acontece. Mas para que isso não ocorra, é só a gente ter o capricho de estudar a Bíblia todos os dias, com as nossas crianças, orar a Deus, pedir misericórdia. E Ele vai estender a sua graça e a sua bênção, e vai nos ajudar a ser vencedores e estar em pé naquele dia quando Jesus voltar. Eterno Deus e amorável Pai Celestial, pedimos encarecidamente que o Senhor nos perdoe em nossas fraquezas espirituais, onde temos falhado em ter o Senhor como o nosso único Deus. Pedimos que o Senhor nos purifique de todas as coisas deste mundo, dos programas maléficos que existem na televisão, da música profana. Pedimos que o Senhor nos ajude a pensar, a imaginar e a ansiar pelas belezas do céu e como será ali a nossa conversação, o nosso comportamento, os programas de adoração que participaremos na sua presença, a música e todo o estilo de vida, de sorte que possamos desde agora ir nos acostumando à qualidade de vida que teremos do seu reino. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos e purifica-nos e santifica-nos através do poder da sua santa palavra, ajudando-nos a estudá-la muito mais
e deixar de lado todas as coisas deste mundo e que pertencem ao reino do inimigo. Queremos ir agora alegres, felizes, reconsagrados ao Senhor, com novas decisões em nossa vida, para os nossos lares. Acompanhe-nos com os seus santos anjos e dá-nos um sábado muito repleto de bênçãos e alegrias, com o Senhor e uns com os outros, em família e na sua igreja. E nós lhe pedimos e agradecemos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.